falar sobre a Reforma Protestante é algo muito especial. Então, hoje temos o privilégio de poder analisar esse kit aqui da BV Books, composto por 8 itens. Isso mesmo, 8 itens. Este kit aqui está disponível, você pode dar uma olhada lá no Instagram da BV Books. Então, vamos começar por este livro aqui, ó. Desafios de uma Nova Reforma, de Hidauro Campos Júnior. Se a reforma ocorreu lá no século XVI, por meio de Lutero, Calvino, isso não quer dizer que nós não devemos ser também instrumentos na mão de Deus para operarmos uma reforma em nossos dias. Então, vamos fazer uma análise deste livro aqui para poder conhecer um pouco mais do que o autor propõe com esse nome que já é bem sugestivo, Desafios de uma Nova Reforma. Ele possui folhas brancas, são 118 páginas. A fonte ela é agradável para a leitura. Aqui, ó. Um pouquinho como é que é o interior do livro. Tem um prefácio de Jeremias Couto. Comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante enseja a oportunidade singular de se discutir o seu legado para a fé cristã e de que forma a Igreja contemporânea vem lidando com essa preciosa contribuição, que mudou a face do cristianismo. Várias obras foram lançadas este ano tendo tal discussão como eixo, levando em conta a famosa frase: Igreja reformada sempre se reformando, que implica não em distanciar-se da Bíblia, mas ao ver-se distanciando, voltar-se para a Escritura a fim de resgatar os valores legados pelos reformadores. Aqui é importante lembrar que essa obra foi lançada na comemoração dos 500 anos da Reforma, que ocorreu em 2017. No sumário, vai estar sendo demonstrada a imagem aí na tela. O assunto é bem diversificado. Nós temos aqui Desafios de uma Nova Reforma, Introdução, parte 1, os desafios, pós-modernidade, pluralismo, a mídia, redes sociais, autocracia eclesiástica, niilismo eclesiástico, decepção e crítica. Parte 2, pensando em uma reforma. Aí vem discorrendo aqui sobre essa parte e tem considerações finais. Ainda tem ao final da obra as 95 teses de Lutero, como um anexo. Sobre o livro. Esse texto é fruto dos meus estudos conclusivos na pós-graduação em Teologia Contemporânea, realizada no saudoso Seminário Teológico de Pastores. Aí ele discorre aqui, falando sobre o livro. Destacar que as notas, elas vêm sempre no rodapé de cada página aqui, ó.
Destaquei aqui desafios de uma nova reforma, participação do leigo no movimento de reforma. Nenhum projeto de reforma será bem-sucedido se os leigos da igreja não se mobilizarem em torno desse ideal. Não adianta falar de reforma apenas no contexto de uma igreja local, pois é necessário levar a tocha da reforma para o trabalho, para a faculdade, para a escola, para os vizinhos, para os clubes, e isso por meio do testemunho e da pregação. Tem mais um outro trecho aqui que eu marquei mais à frente. Reavivamento, o êxito da reforma. Até aqui falamos da nossa participação, mas reforma é, antes de tudo, um reavivamento do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu na Reforma Protestante. Deus despertou e levantou homens e mulheres e os chamou para a missão de trabalhar para a sua obra. Se Martinho Lutero não tivesse sido inquietado pela presença do Deus irado e encontrado Deus misericordioso, que vem a nós pela graça, mediante a fé, jamais teria sido impulsionado a lutar por esse Deus. A reforma, portanto, é a resposta que o homem, convencido por Deus, dá uma vez que é desafiado a lutar pela verdade. Muito interessante, porque a reforma ela não irá ocorrer e nunca ocorreu uma reforma sem que o Espírito Santo não fosse o ator principal. Ele que nos move a fazer a sua obra. Aqui ao final, muito importante, vem as referências de onde o autor bebeu da água para poder fazer essa obra. Tem logo de início aqui a Bíblia King James Fiel, bastante aqui conteúdo. O anexo 1, as 95 teses de Lutero. E o anexo 2, não poderia faltar o hino Castelo Forte, de Martinho Lutero. Tem aqui ao final uma outra obra do mesmo autor, Desigrejados, também pela BV Books. E tem História, Benefícios e Relevância. Então aqui, chegando esse material aqui, nós fazemos esse review para os amigos. Vamos ver o que a contracapa nos reserva sobre a obra. Desafios de uma nova reforma. Esse texto é fruto dos meus estudos conclusivos na pós-graduação em teologia. Isso aqui a gente tinha conversado mais anteriormente. Era o ano de 2007. Na ocasião, percebi um concentrado nas discussões sobre a necessidade da versão de uma reforma protestante no Brasil. Embora fosse forte a declaração e com grande capacidade de gerar concordância em setores mais conservadores do evangelicalismo nacional, percebi, contudo, os problemas práticos de tal proposição. Haja vista a realidade dos tempos odiernos, marcada por muitas correntes intelectuais, novas tecnologias e por uma nova concepção de governo eclesiástico, que representariam uma oposição desconhecida nos tempos de Martinho Lutero. Entender este cenário é a proposta deste livro. Aqui tem uma referência aqui do Márcio Leal, mestre e doutor em teologia da PUC, presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Ele diz: com muita alegria apresento o livro que tem nas mãos. Trata-se de mais uma obra relevante do jovem pastor congregacional Hidauro Campos, fruto de relevante pesquisa e análise bibliográfica sobre o tema. Desafios de uma nova reforma, obra cuja contribuição maior encontra-se na caminhada didática com que o assunto é abordado.
além da forma instigante com que somos provocados e nos engajarmos na caminhada por uma reforma da Igreja brasileira. O texto de Idauro Campos é excelente, conciso, objetivo e instigante, muito bem pesquisado, à altura do tempo. Por tudo isso, saúdo a obra como um divisor de água neste ano em que comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Jeremias Couto. Idauro Campos Júnior é ministro congregacional, bacharel em teologia com pós-graduação em teologia contemporânea, especialização em História da Igreja, mestrado em Ciências da Religião, mestrando em História Social e Política do Brasil, professor do programa de pós-graduação do Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro e diretor acadêmico do Seminário Teológico Congregacional de Niterói. Tem 42 anos, é casado com Sandra De Martini e pai de Simone, autor dos livros que eu já havia mencionado anteriormente. Então, está aqui a contracapa. E deu para conhecer um pouco desse primeiro livro aqui, Desafios de uma Nova Reforma. Vamos agora para o segundo livro. Teocracia e Tolerância, um estudo das controvérsias no calvinismo holandês de 1600 a 1650. Essa obra aqui. Participe conosco do nosso canal, se inscreva, coloque lá seus comentários, diga o que achou do review, se você já leu, já se familiarizou com esse material, já teve contato, deixa seus comentários aí, a sua opinião sobre eles, é muito importante. E também compartilhe com seus amigos que poderão se enriquecer com o conhecimento deste material para abençoar vidas. E marque o sininho para que nós possamos cada vez mais estar divulgando a palavra de Deus a mais corações. Assim, com a leitura de materiais edificantes, podemos cada dia mais conhecer Jesus.